Hello, students do nono ano. Aqui quem fala é Teacher Deusiane, Teacher Del. Vamos começar o caderno base 3, parte 2, falando das habilidades e os objetivos, que trabalhar com um modo inteligível, ainda usando os verbos should, must, have to, may, might, os modal verbs, indicando recomendação, necessidade, obrigação e probabilidade, e investigando expressões de aspectos culturais, utilizando os modal verbs. Então, vamos para a atividade da página 105 a 107, exercício 4 e 5. Então, vamos lá. Observe a notícia abaixo para responder a questão 4. Então, vocês sempre vão observar a imagem e também as palavras cognatas, as palavras semelhantes ao português e aquelas palavras que vocês já conhecem. Lembrando que estamos trabalhando modal verbs, como na aula anterior. Então, vocês vão observar o texto para responder as questões relacionadas a ele, tá? Então, vamos observar. Tabby March has faced plenty of challenge running her cafe and gift shop, but the next few months could prove the last straw. In 2015, she had just installed a state-of-the-art coffee machine and bought in stock of towels, candles, and other little home luxuries when the chip shop next door caught fire. The blaze spread and everything was ruined. She spent 4 years battling with insurance companies and rebuilding the business. They came the pandemic with the stop-start measures and collapses in revenues. But it's only now, with the vaccine rollout in full swing and the promise of reopening on the reason that she and her father are considering throwing in the towel. We have been through it, she says. We had conversations at what point does it become too much and it's stupid to keep going. A big part of the problem is business rates. Tabby hasn't had a paid business rate since the start of the pandemic. That payment holiday, along with furloughed or works, help with VAT and government-backed loans and grants, have saved her business, particularly at Heritage, from going under. Então, mais um assunto sobre a nossa famosa pandemia, que está transformando as vidas, né? Então, uma dona, né, de um café, tá, que teve que pagar mais de 3.000 libras, tá, por conta do quê? Dessa pandemia. Então, vocês vão observar o texto, vocês vão fazer a tradução deste texto, tá? E depois responder as questões abaixo. Então, com base nas informações apresentadas no texto, vamos responder. O que poderá acontecer com a loja de Tab se ela tiver que pagar 13.000 libras? Então, o que vai acontecer? Então, qual é o acontecimento? Has faced plenty challenge running café gift shop. Então, o que vai acontecer? Né? Qual o acontecimento sobre o café? Que pode estar acontecendo? Leia novamente o título da notícia e separe a condicional ali presente em condição e resultado. Então, a condicional e o resultado. Então, a condição vai estar sempre o quê? If, se. Qual o resultado? Will, que vai acontecer. Tá?
O que aconteceu com a loja de Tab March em 2015? Então, em 2015, o que aconteceu aqui? Que ela fez em 2015, tá? Então, vocês vão observar no texto e retirar as questões que estão no texto. Pode transcrever em inglês também as respostas, é só retirar do texto. Na questão 5, how to be happy. Então, como ser feliz? According to the world's happiness man. De acordo com o homem mais feliz do mundo, tá? Então, vamos pensar bem aí. O que pode ser? Então, observe a imagem dele, né? Então, forget Blue Monday, Buddhist monk Matthew Richard share his secrets of fulfilling life. Então, o nome Blue Monday, né? Então, na manhã triste, tá? Então, o monge budista, Matthew Ricard, né? Compartilhou o segredo da vida cheia de felicidade, cheia de sentimentos, tá? Então, o que vocês vão observar neste texto? No texto nós temos uma transcrição 1, 2, né? 3, 4. Isso aqui é para responder as questões. Temos 2 verbos, tá? Qual é o verbo usado corretamente? Então, vocês vão observar aqui. Lembra, lá no exercício tem condição, resultado. Condição começa sempre com if, resultado will e o verbo posterior. Tá? Então, lembrando, né, como você vai observar o texto para pôr a resposta. Se aqui é condição ou se é resultado, tá? Então, você vai observar bem o texto, as cognatas, faça a pré-tradução do texto para responder as questões abaixo. Sobre o texto acima, responda: qual é o assunto principal discutido na notícia? Então, qual é o assunto principal, né, discutido na notícia? Observe as palavras em negrito. Qual é a forma verbal que melhor completa as frases? Circule ou sublinhe os verbos presentes no texto que completam as condicionais. Então, aquilo que eu falei. Observe qual é a forma correta para cada trecho colocado aqui no texto. Na letra C, qual é a primeira recomendação de Matthew? Por que ele faz essa recomendação? Na letra D, de acordo com Matthew, o que acontecerá se as pessoas meditarem por 20 minutos? Na letra E, quanto tempo demora para observar os resultados da meditação? Então, como ele é um monge budista, né, ele explica algumas situações, né? Então, se você pode aprender como guiar uma bicicleta, você pode aprender a ser feliz. Então, essa é uma frase muito bonita, né? Dita por ele. Então, se você pode aprender a andar de bicicleta, quer dizer, você pode aprender a fazer qualquer coisa, você pode ser feliz, tá? E ele tem 67 anos, né? E o nome dele é Matthew Ricard. Então, alguns detalhes que ele falam, né? Consideram que os cientistas, para ser um homem muito mais feliz do mundo, né? Ele se considera, né? E que encontrou a forma de poder ensinar a todos nós, né? Então, a primeira coisa que ele recomenda é entender os seus sentimentos. Se você está triste, se você está conseguindo controlar a si mesmo, né? Autocontrole, para começar a entender o que são os seus sentimentos. Se você poderá controlar num curto tempo essa ansiedade, né? Você pode estar completamente feliz, né? Você pode estar guiando os seus sentimentos para ser feliz ou não, né? De acordo com o Matthew, né? Você controla os seus sentimentos fazendo a meditação. Então, a meditação é a parte mais importante, né? Segundo o nosso monge budista, né? O que é uma meditação? É você parar
tudo e refletir-se sozinho, quieto, em silêncio. Pense sobre a sua vida, sobre tudo. Você vai meditar. Né? Muitas pessoas não conseguem meditar, não conseguem parar, né? Tem que refletir. Por isso, as doenças hoje, depressão, né? Ansiedade, pessoas têm que tomar remédio e não precisa, apenas fazer a meditação. E por 20 minutos por dia apenas, você pode dedicar esse tempo, né? Dentro das suas 24 horas, né? Por um tempo para você. E se você começar a meditação hoje, você verá os resultados no próximo mês. Né? Então, ele está falando para vocês, né? Que você pode ser uma pessoa feliz no mundo, né? Apenas olhar o lugar em que você se encontra, né? Encontra felicidade realmente em qualquer lugar que você for, tá? Então, essas são as nossas atividades. Atividade 4 e atividade 5, tá? Da segunda parte do nosso caderno base 3.